Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Vocês sabiam que existe um labirinto subterrâneo embaixo da cidade velha de Jerusalém? Pois é, hoje nós vamos conhecer a misteriosa caverna de Zedequias e a sua relação com o rei Salomão e a maçonaria. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Estamos na frente do Portão de Damasco, um dos locais mais conhecidos de toda Jerusalém. Mas a 100 metros daqui se encontra um dos locais mais secretos de toda Israel. Então, vamos lá conhecer. Vejam a localização de onde nós estamos. Aqui de um lado nós conseguimos ver o Portão de Damasco e a gente caminha poucos passos, como a gente falou, 100 metros, e ao fundo vocês conseguem ver já duas placas pretas, elas marcam a entrada da caverna de Zedequias. E é um local que eu queria mostrar para vocês desde que eu criei aqui o canal no YouTube, mas esse local ele estava fechado ao público por quase 4 anos e acabou de reabrir agora no dia 30 de julho de 2023. Então, a primeira oportunidade que eu tive de vir aqui e mostrar para vocês, eu fiz questão porque esse local vai deixar vocês chocados. Mas vamos lá que a gente está quase chegando. Pessoal, não se deixem enganar por essa pequena entrada. Venham comigo que eu vou mostrar o que tem aqui dentro. Esta é a maior caverna artificial de toda Israel. São mais de 9.000 metros quadrados. E realmente, muitos mistérios estão escondidos neste local gigantesco. Este lugar era uma pequena gruta natural, mas tudo vai mudar na época do rei Salomão, quando ele decide transformar este local numa pedreira gigante subterrânea. Mas qual o sentido de fazer uma pedreira embaixo da terra? Vários. Primeiro, os trabalhadores aqui estariam protegidos dos elementos, do sol e da chuva. Aqui em Jerusalém chove no inverno, mas durante boa parte do ano é quente e tem um sol escaldante. E agora trabalhar carregando e quebrando pedras no sol não era um trabalho fácil e por isso, para ajudar os trabalhadores, isso era feito de uma maneira subterrânea. E essa caverna também tem mais uma vantagem, é o tipo de pedras. Essa pedra que nós vemos em volta de nós, toda ela é pedra calcária. Mas tem um tipo especial de pedra calcária que se chama pedra Ameler. É uma pedra calcária real, que era usada para as melhores construções daquela época. E essas pedras de melhor qualidade foram usadas também para a construção do Templo de Salomão? Sim, daqui provavelmente foram tiradas as pedras para a construção do templo. E essa é outra vantagem do local, já que nós estamos bem próximos mesmo, do Monte Moriá. As pedras precisavam ser transportadas uma distância bem pequena. E a própria Bíblia nos conta como foi feita a extração de pedras para a construção do Templo de Jerusalém. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras.
de maneira que, durante a construção, não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. Nós conseguimos ver claramente que essa é uma caverna não só feita pela natureza, mas também pela mão do homem. Nós vemos claramente as marcas das pedras sendo cortadas e arrancadas desse lugar. Agora, como isso foi feito na época do rei Salomão e principalmente para a construção do Templo de Jerusalém? Já que a própria Bíblia nos fala que era proibido usar ferro e metais para tirar as pedras para a construção do templo, já que metais e ferro naquela época eram instrumentos de guerra e a casa de Deus deveria ser um local de paz. Mas agora, como a gente vai cortar e arrancar pedras desse tamanho sem o uso de ferro e maquinário? Eles tinham uma ideia genial. Vocês estão vendo aqui esses vãos que eles cavavam, eles colocavam aqui madeira seca. Depois, sobre essa madeira, eles colocavam água e a madeira se saturava de água e ela ia crescendo e a pressão da madeira ia cada vez cavando mais fundo e aí facilitava para eles arrancarem esses blocos gigantes de pedra para levar para a construção do Templo de Salomão. Infelizmente, aqui foram feitas poucas escavações arqueológicas. E no pouco que se escavou e sim se encontrou aqui, se encontraram pedaços de cerâmica da época do ferro. E justamente a época do ferro é a época dos reis de Israel, o rei Saul, Davi e Salomão, o que comprova que esse local já era usado e escavado naquela época. E também, não só na época do rei Salomão, esse local continuou sendo usado como pedreira geração após geração. O rei Herodes, que foi o rei que no ano 20 a.C. amplia o Templo de Jerusalém, ele também tira daqui pedras. O mesmo tipo de pedras que existem até os dias de hoje no Muro das Lamentações. Então, uma chance que as próprias pedras do Muro das Lamentações saíram desse lugar. E depois também o rei Agripas I, ele tira daqui pedras. E por isso, Flávio Joséfos, que foi um historiador judeu do primeiro século, ele chama essa caverna como a Caverna Real, ou a Caverna dos Reis, já que tantos reis da região passaram por aqui. Arquitetonicamente falando, esse local é quase um milagre. Eu tenho dificuldade de entender como esse local existe. Deixa eu explicar um pouco melhor para vocês. Vocês estão vendo o teto que está em cima de mim? Esse teto é uma camada de pedras até as fundações do bairro muçulmano. E no seu ponto mais estreito, entre o final do teto e o início das fundações do bairro muçulmano, são somente 10 metros. Então pense em uma camada estreita de 10 metros de pedras, segura boa parte do bairro muçulmano. Essas colunas que nós vemos sustentam a cidade velha de Jerusalém. Vejam que incrível e assustador ao mesmo tempo. Se essa coluna e essas colunas que a gente vê desmoronassem, toda a caverna iria abaixo e não só a caverna. Isso iria causar o desabamento de boa parte do bairro muçulmano. E pensar que ela existe há 3.000 anos e ela está aqui ainda dessa maneira intacta. E falando na arquitetura desse lugar, nós chegamos agora no Grande Salão. A gente vai falar mais sobre ele e a maçonaria depois, mas antes disso, vamos apreciar
o tamanho desse lugar. E nós estamos, mais uma vez, nos subterrâneos de Jerusalém. Em cima de mim está o bairro muçulmano. Essa caverna tem vários nomes. As cavernas reais, a pedreira do rei Salomão, mas o nome mais popular para o povo de Israel é a caverna de Zedequias. Vocês lembram quem ele foi? Zedequias foi o último dos reis de Judá, antes da destruição do Templo de Salomão. Os profetas anunciam a ira de Deus contra Jerusalém e Judá. Mas o rei Zedequias, ele não ouve os avisos. E então os babilônios atacam e destroem Jerusalém. E Zedequias, ele precisa fugir. E para onde ele foge? Ele foge para dentro dessa caverna. E daqui ele vai para a direção de Jericó, tentar escapar e salvar sua própria vida. Infelizmente, os babilônios pegam ele, vão matar os filhos dele na frente dele, arrancar os olhos dele e levar ele, junto com boa parte aqui de Judá, para o exílio da Babilônia. E pelo grande sofrimento de Zedequias neste local, existem aqui, até os dias de hoje, um local chamado As Lágrimas de Zedequias, onde nós vamos agora. Vejam que há uma nascente de água aqui dentro da gruta, no subterrâneo. Então, vejam que incrível isso. Essa fonte de água é conhecida como as lágrimas de Zedequias e nos relembram o sofrimento dele e a água que segue correndo pela caverna, por onde nós também vamos agora. Por onde nós caminhamos aqui, nós vemos as pedras recortadas, quer dizer, a mão do homem trabalhando aqui. E não é só nesse andar, pessoal. Essa caverna, como eu falei no início, ela é um labirinto, ela tem mais de um andar. Se a gente olhar lá para baixo, nós conseguimos ver que a caverna segue também em andares inferiores. E vejam aqui em cima que impressionante! A continuação da caverna está completamente bloqueada com pedras. A caverna, pessoal, ela é um labirinto e parte desse labirinto está fechado, bloqueado e escavações arqueológicas são necessárias para tirar tudo isso daqui e nos revelar 100% do tamanho da caverna. Mas, infelizmente, nesse momento, não há planos de continuar a exploração deste lugar. E o que aconteceu com essa caverna quando essa pedreira saiu de uso? No século XVI, o sultão do Império Turco-Otomano, Sultão Sulimão o Magnífico, ele vai construir as muralhas de Jerusalém, que nós vimos hoje no início do vídeo, quando nós vimos o portão de Damasco. Ele usa esse local como pedreira para pegar pedras para construir a muralha, mas logo depois, em 1540, ele decide fechar completamente a entrada da gruta, para que ninguém mais possa vir aqui. A pergunta é por quê? Porque ele tinha medo que essa gruta fosse usada para se entrar ilegalmente nos subterrâneos do Monte do Templo. Essa gruta é gigantesca,
ela começa no portão de Damasco, ela passa por baixo do bairro muçulmano e ela chega até quase o Monte do Templo, ou até ele, nós não temos certeza. Lembrem que nós falamos, não todo foi escavado, mas ele chega muito próximo ao Monte do Templo e por isso ele não quer arriscar e fecha a entrada da caverna e a caverna então vai ser esquecida. Esquecido por 300 anos, até o ano de 1854, quando um missionário cristão chamado James Barclay chega a Jerusalém e ele estava passeando um dia com seu filho e o seu cachorro, passeando por Jerusalém e de repente o cachorro foge. E eles começam a procurar onde estava o cachorro e eles não conseguem ver ele. Mas eles conseguem ouvir ao fundo o eco de um latido. E eles começam a seguir esse barulho e eles veem uma pequena fresta. E quando eles abrem essa fresta, eles entram na caverna e encontram não só o cachorro, como a caverna esquecida de Zedequias. Eles então não sabiam o que era esse local e eles queriam investigar. Mas eles sabiam que os muçulmanos não iam gostar muito dessa ideia. E por isso eles esperam o anoitecer do dia seguinte. Quando as muralhas de Jerusalém, os portões se fechavam, a cidade ia dormir, eles ficam do lado de fora da muralha, vestidos de muçulmanos, e aí eles entram na caverna e começam a explorar esse local e descobrem que tesouro arqueológico havia aqui. E então eles contam aos seus amigos britânicos e começam aqui nos anos seguintes algumas pequenas escavações arqueológicas. E nessas escavações arqueológicas se encontrou um objeto misterioso que vocês estão vendo agora na tela. O que vocês acham que é isso? O que foi encontrado é uma criatura misteriosa com asas esculpida numa rocha. Que criatura é essa? Essa é a grande pergunta. Ninguém tem certeza. Muitos acreditam que essa é a representação mais antiga já encontrada de um querubim. Os querubins da Bíblia, pessoal, os querubins que ficavam em cima da Arca da Aliança. E faz sentido se nós estamos falando que daqui se tiraram os materiais de construção para o Templo de Jerusalém, para o Templo de Salomão, onde ficava a Arca, e nós estamos quase nos subterrâneos do Templo. Então, muitos acreditam que esse é o querubim mais antigo já encontrado. Agora, qual o problema? Quem encontrou isso foram britânicos e eles roubaram essa peça e levaram à Inglaterra e isso está guardado em Londres, mas não guardado no museu exposto ao público. Isso está fechado a 7 chaves. Eles não permitem que o público vá lá olhar e nem que pesquisadores estudem sobre essa pedra, sobre esse achado. Então, pouco que nós sabemos é as representações e as fotos e as imagens daquela época. Mas isso pode ser uma chave fundamental para entender tanta coisa da história bíblica e isso fugiu entre as nossas mãos e está hoje em dia longe, lá em Londres. E agora nós estamos chegando na parte da gruta mais próxima do Santo dos Santos, do Monte Moriá, que é essa zona toda aqui. Vamos juntos. É uma pena, mas vocês podem ver essa placa, tem outra aqui, tem várias placas aqui dizendo claramente a entrada é proibida, sigam naquela direção. Mas nós sabemos que toda essa direção é a direção do Monte
do Templo. E, infelizmente, a parte da continuação para cá não foi escavado. Nós sabemos que sim, há grutas que se podem passar, algumas rastejando, algumas ajoelhado, mas essa zona não é aberta ao público. Então, nós estamos bem próximos do Monte do Templo, mas nós hoje, pelo menos, e talvez no futuro próximo, não tenhamos acesso por aqui ao Monte do Templo. Agora, nós falamos antes que o querubim que foi encontrado neste local foi levado para Londres. O que mais foi levado daqui? Na época britânica, se tiraram daqui muitas pedras e se levaram a diferentes lugares do mundo pela maçonaria. A maçonaria tira daqui pedras e usa elas como pedras fundamentais para a fundação de novas lojas maçônicas pelo mundo. E a pergunta é, o que os maçons têm a ver com essa caverna? E tudo isso se liga através da história do rei Salomão. Os maçons, eles veem na figura do rei Salomão como uma pessoa muito importante e eles acreditam ter raízes desde aquela época. E por ser um local importante para a construção do Templo de Salomão, também aqui é um dos locais mais importantes do mundo para os maçons, mas vamos ouvir um pouquinho mais sobre isso no nosso próximo lugar. Vejam realmente como a construção desse local foi feita. E como nós falamos, por ser um dos locais mais reverenciados do mundo para os maçons, nós temos registros escritos desde 1860 de reuniões maçons neste local. Então aqui os maçons se reuniam e eles são um grupo secreto e sigiloso. Por isso, infelizmente, ou felizmente, nós sabemos muito pouco sobre eles. E eles fazem reuniões aqui até os dias de hoje. Mas hoje eles já não fazem na parte aqui de baixo, eles fazem no grande salão que nós vimos antes. E uma vez por ano, os maçons se reúnem nesse local e todos os funcionários que trabalham aqui na caverna de Zedequias são proibidos de entrar. Eles ficam na entrada, guardando, o acesso é fechado ao público durante esse dia e os maçons fazem aqui suas reuniões secretas. Sem dúvida nenhuma, estamos em um dos locais mais misteriosos de Israel. Por aqui passou o rei Salomão, o rei Zedequias, o rei Herodes o Grande, o rei Agripas e tantos outros. Aqui é um local reverenciado pela maçonaria, onde se fizeram pouquíssimas escavações arqueológicas e o pouco que se encontrou aqui não está acessível a nós, infelizmente. Então eu tenho certeza que muita coisa ainda vai ser revelada nesse local. Mas no dia de hoje eu queria apresentar para vocês um local que realmente é único em toda Israel. E toda essa maravilha e também um pouco de local assustador estão justamente escondidos embaixo de Jerusalém. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo do dia de hoje. Se vocês gostaram e querem mais conteúdo direto de Israel, não esqueçam de se inscrever aqui no canal Israel com Aline. Um beijo e nos vemos na próxima.